É isso aí, nosso Guto Graça sempre com a gente aqui na Band News FM, trazendo o que está rolando nas redes sociais, na internet. E hoje, Guto, claro, o assunto desta manhã não poderia ser outro, né? Essa tristeza que o Brasil inteiro está sentindo nesse momento com a morte da Glória Maria, muito querida, uma personagem da história da TV brasileira, uma jornalista super competente que rompeu, quebrou várias barreiras e hoje todo mundo meio que surpreso, assustado com essa notícia, né, Guto? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom Bom dia, dia. ouvintes. Pois é, Barão. E antes de falar de qualquer número, acho que um depoimento em primeira pessoa de um cinquentão, eu não lembro da televisão, do telejornalismo, sem a presença da Glória Maria. Eu acho que isso dá uma dimensão do tamanho dela nesse sentido de compreensão de algo tão presente nas nossas vidas e às vezes a gente nem nota. Repito, eu não me lembro do telejornalismo sem a existência da Glória Maria e eu já estou com 50, já sou um cinquentão. Falando de números, essa surpresa se refletiu primeiro quando você vai para o Twitter mundial, na liderança do número de postagens, que a gente sabe que o Brasil faz esse tipo de mobilização, mas chama a atenção de ser nas últimas 3 horas, e vai 1 hora antes da comunicação do óbito dela para compreender, ser a notícia mais compartilhada no somatório de redes. E Barão e Roberta, quando você vai para buscas, você encontra na hora, o volume exato às 10h35, você girava mais de 1 milhão de buscas em termos de Glória Maria morreu. Só para a gente entender, era 20 vezes mais que o segundo assunto mais pesquisado às 10h35, ou seja, foi uma explosão, foi o que você falou, pegou a gente de surpresa, então você ouve a notícia na Band News, vai checar no Google, vai procurar as notícias, vai buscar a informação, vai buscar sobre a vida da pessoa, vai buscar obituários, é um pouco isso, né? É a vida em tempo real, Barão. Esse cross-selling, não existe mais o online e o offline, o digital, não, é uma coisa só, e a gente vê nesses momentos de óbito como tem esse cruzamento de mídia tradicional com postagens em primeira pessoa. Sim. E aí, oi Guto, bom dia. Sim, Roberto. E aí também a gente vê a repercussão de tantas imagens, já que a Glória Maria foi uma grande repórter também, que registrou aí cenas que marcaram a época, que estão na cabeça de todo mundo, que fazem a gente lembrar até de entrevistas icônicas, e muita gente também repercutindo, publicando e compartilhando nas redes sociais essas imagens, fotos e até vídeos de reportagens dela também. Ô, Roberta e Barão, para a gente compreender o tamanho de uma pessoa, é que por mais que seja a dor, não é falta de respeito o pessoal que está postando os memes da Glória Maria, é catarse e homenagem. Ela talvez tenha sido uma das primeiras celebridades jornalísticas a virar meme nas nossas redes, a virar viral, ou seja, é muito respeito porque é muita onipresença. Era do telejornalismo, se você for buscar a imagem histórica de uma queda de um viaduto no início da década de 70, a repórter que estava lá confirmando é a Glória Maria. Depois você busca em matérias sobre o Fantástico, é a Glória Maria. Depois, na história recente do meme, você vai ver alguma coisa, tem a Glória Maria, ou seja, é aquela coisa, é tão presente nas nossas vidas, Roberta, que às vezes a gente não nota. Então, quando acontece esse obituário, é como se a gente sentisse realmente alguém de nossas relações, por mais que a pessoa nunca tenha tido nenhum tipo de contato físico ou presencial com a Glória Maria. Ela estava onipresente na vida dos brasileiros. Foi o que o Barão falou, marcou de imagem e, sobretudo, aí eu vou dizer, o sorriso. Que eu acho que o sorriso da Glória Maria era uma coisa assim que impressionante, quando terminava com um sorriso sempre, era uma coisa que, a mim, sempre muito me cativou e sempre foi um dos sorrisos assim que mais me dá, digamos assim, zona de conforto. O que sempre me chamou a atenção foi a forma com que ela entrevistava, seja um artista, uma autoridade, uma pessoa da rua, né, essas técnicas que quem é jornalista precisa ter para tirar aquilo de melhor com uma classe, né, uma elegância e com um sorriso, como você falou, Guto, que eram especiais, eram diferentes mesmo. Guto, eu queria que você falasse também hoje, na nossa conversa aqui, de um assunto que você monitorou bastante também nas últimas horas,
que foi a eleição dos presidentes no Congresso, né, do Senado, da Câmara. Teve uma repercussão também grande nas redes, Guto? Uma repercussão orgânica, não. Uma repercussão na nossa bolha de quem acompanha, dos amigos jornalistas, você pode achar que o assunto foi muito comentado. Mas vamos entender o seguinte. Primeiro, assuntos, às vezes, têm tradição de ficar com mais peso em uma determinada rede. A eleição do Senado se concentrou mais de 75% em uma única rede, que foi o Twitter, dando a impressão, em quem talvez tivesse uma rede com menos jornalistas, com pessoas menos politizadas, que o assunto estivesse passando batido, mas não passou. Por quê? Até nessas outras redes que representaram esse somatório fora do Twitter, teve uma explosão em 48 horas de 400% da eleição. Mas era algo totalmente que ficava numa bolha, porque explodia, Barão, mas o número de comentários nunca passava de 1,2. Quando comentários referentes tanto ao presidente Lula quanto ao presidente Bolsonaro passam para 3,2, 4, às vezes nunca ficam abaixo de 2 numa timeline, esse assunto do Senado parecia que falava para dentro de uma própria bolha, ou seja, teve muito menos interesse e tração do que, digamos, a imprensa e os comentaristas políticos achavam que teria. Ou seja, o cidadão comum se importou muito menos com esse assunto do que os nossos queridos analistas políticos estavam dando peso a esta eleição. Essa bola eu cantei na segunda-feira, viu, Guto? O pessoal aqui dá muita atenção para esse negócio aí, a população está tocando a vida, porque precisa tocar a vida, né? É um negócio impressionante. Barão, deixa eu fazer uma observação aqui, longe de desprezar o comentário de quem entende do assunto ou de monitoramento, mas a gente monitora opinião. E em diversos momentos, tanto para placar de jogo de futebol, quanto para algumas tendências, opiniões coletivas, às vezes, são melhores do que as opiniões de estetas. Em placar de futebol é uma coisa impressionante. Você segue, digamos, uma inteligência natural, é quase sempre diferente do que o esteta sugeriu e quase sempre isso é o que acerta. Ou seja, às vezes a gente fica falando mal da opinião do homem comum, mas, Barão, às vezes quando você vê ele no volume total, ele tem um índice de acerto às vezes maior do que o esteta, do que o especialista. Então a gente tem que ficar de olho, sim. E esse assunto da eleição do Senado, como você falou, a gente que de pato de fora, com menos, digamos assim, menos conhecimento político, olha, vocês estão dando muito peso. E foi o fato que, digamos, o cidadão comum correspondeu um pouco o que a gente pensava, sem novamente bancar pitoniza ou falar mal de quem de fato entende do assunto. A gente só está falando que existe, sim, uma inteligência coletiva que precisa ser analisada com uma forma através de metadados, de Big Data, para a gente compreender um pouco essa movimentação. Sim, mas o Barão realmente cantou essa bola aqui a semana toda, mas a gente sabe que tem uma importância para a governabilidade, né, para o que vai ser aprovado também para a vida das pessoas, não defendendo a bolha, longe de mim, mas até que ponto, Guto, você tem um recorte aqui também interessante, até que ponto a bolha bolsonarista movimentou a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado? Olha, no momento que colocou a cabeça para fora, o que fez foi aparecer a candidatura do Pacheco como Pacheco guerreiro do povo brasileiro. Foi colocar o nome Bolsonaro ao lado do Rogério Marinho, simplesmente a densidade total após a menção Bolsonaro, Rogério Marinho, o link, ficou 65% contrário e 35% favorável, ou seja, a bolha nesse assunto, se mobilizou errado, se mobilizou de forma erroneamente, porque acabou sendo o que não era, virou uma eleição, uma derrota do Bolsonaro. Ele teve voto pra caramba. Não. A menção tão forte de uma casa legislativa como fizeram uma disputa contra o Bolsonaro e depois perde, repito, não é uma análise política, é uma análise de dados. Acabou sendo essa força, quando apareceu um nome nas redes, repito, Roberta, fica muito oportuno, foi 65% contrário à presença do nome Marinho Bolsonaro e 35% favorável, ou seja, se manifestou muito mais a bolha contrária do que a bolha favorável.